Pois é, seja você fã ou não, você com certeza conhece essa trilha sonora. O seriado Chaves, criado em 1971 pelo humorista mexicano Roberto Gómez Bolaños, também conhecido como Chespirito, completa 30 anos de exibição no Brasil em 2014. O ator também ficou conhecido por seus personagens Chaves e Chapolin e continua encantando adultos e crianças com seu humor ingênuo e direto. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. E hoje a apresentação do programa fica por conta de Lucas Gabriel, novo integrante do programa, e Ellison Alguns. É com vocês, meninos. Isso aí, boa tarde, Elisa, boa tarde, Felipe, boa tarde, Lucas. A gente começa mais um Viva Voz. Você pode acompanhar a gente pela rádio Univale FM e também pela TV Univale. Se quiser mandar sugestões de pauta ou interagir com a gente, você pode participar pelo Twitter, que é o @VivaVozUnivale, também pela nossa página do Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Então, conversando com a gente hoje sobre o universo do Chespirito, a gente convida o Felipe Raio, ou Felipe Chambon, que é membro fiel do fã-clube do Chaves. Então, bem-vindo, Felipe, ao Viva Voz. Boa tarde a todos aí que acompanham a Rádio Univale e a TV. É uma honra estar aqui para falar sobre Chaves e é isso aí. Então, Felipe, teu apelido ele é Chambon. Ele tem alguma relação com o universo do Chaves? Bom, isso foi lá em 2006, quando eu entrei para a internet, que eu me cadastrei no fórum e tudo mais. E, geralmente, todo mundo que participa dos fóruns tem algum apelido relacionado à série. Então, tem um programa criado pelo Chespirito, que é o La Chicharra. E ele é inédito no Brasil, que o nome do personagem é Vicente Chambon. Então, eu adaptei, botei Felipe Chambon. E aí coloquei isso no Orkut também. Aí o pessoal começou a achar que era meu apelido e começaram a me chamar assim, de Chambon. Muito bem, aproveitando aqui, vamos falar a respeito da sua coleção. Você até trouxe alguns itens aqui, se quiser mostrar para a gente. Você tem uma das maiores coleções da América Latina de itens relacionados ao universo de Chaves, Chapolin e os outros personagens do Chespirito, né? Aham, isso. Vai de livros, gibis, bonecos, posters que ficavam na frente dos cinemas na época no México, dos filmes que eles faziam, como esse aqui que é o filme El Chanfle. Eles faziam filmes e daí eu tenho uns cartazes que ficavam na frente do cinema. Várias coisas, assim, são bastante coisas mesmo. Em média de quantos itens tu tem na tua coleção? Eu acredito que deve passar de 6 ou 7 mil itens. Tem alguma coisa que tu julgue, assim, a maior raridade da tua coleção que foi difícil de conseguir ou tem algo especial, assim, não só por ser difícil de conseguir ou pela, digamos, um carinho especial também? Eu tenho uma lancheira do Chapolin, que ela foi lançada no México em 1979, que ela era bem cara. Eu consegui comprar ela num leilão na internet. Tenho também os gibis que eles liam nos episódios na época, que eram os mesmos, assim. Isso eu considero, assim, bem raro, assim, na minha coleção. Então, quais itens que tu tem aqui agora no Viva Voz para mostrar aqui para a gente? Eu tenho esse DVD do filme El Chanfle, que é o filme que eles fizeram sobre futebol, que foi gravado em 1979. Como ele é um grande amante de futebol, ele resolveu fazer um filme. Tem aqui esse boneco, que foi lançado também no México, por essa época dos anos 70. E tenho também aqui a foto, o quadro com autógrafo e o dia em que eu conheci ele, o Chespirito. Mas quando foi que tu conheceu o Chespirito em pessoa, assim? Como surgiu essa oportunidade de conhecê-lo? Em 2012 eu tinha ganhado um prêmio, o México ia realizar uma homenagem para ele, que é unir toda a América Latina. E daí teve várias promoções, vários concursos, e um deles era de maior coleção. Eu ganhei com o maior colecionador da América Latina, só que na hora de receber o prêmio, que era uma viagem para o México com tudo pago, eu não tinha 18 anos e eu perdi o prêmio. Aí então eu fiquei com muita raiva disso aí e resolvi ir para o México por conta própria tentar conhecer ele. E chegando lá eu fui na homenagem e tudo, mas não consegui conhecer. Aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia voltar para o México e ia conseguir conhecer ele. Aí eu juntei 2 amigos meus, um que é de Palmas, que é o Pablo, e o outro que é de Novo Hamburgo, que é o Jonathan. A gente foi para o México ano passado, em setembro, e sem saber nada, se a gente ia conseguir ou não. Aí o Pablo, tanto eu como o Pablo, escrevemos uma carta para ele, contando a nossa história, que a gente veio do Brasil, que era o sonho conhecer ele. A gente mandou para casa dele e deu tudo certo. Ele aceitou receber a gente e a gente passou uns 30 minutos na casa dele. E como é que foi conhecer o grande ídolo da tua infância, assim, da infância de tantas pessoas? Não tem explicação, é uma coisa surreal, assim. Eu olho a foto todo dia, assim, quando eu acordo, eu tenho na parede do meu quarto, eu não consigo acreditar que eu estava lá.
Não tem explicação, é único, assim. E não foi só ele que você conheceu, né? Você conheceu outros membros também do grupo dos atores e produtores do Chaves, né? Eu conheci, dos que estão vivos, eu conheci todos, aí, todos mesmo, assim. Aí, os que já faleceram são 4, que é a Bruxa do 71, o Seu Madruga, o Jaiminho Carteiro e o Godines. Só que dos 4 eu consegui visitar o túmulo do Seu Madruga e da Bruxa do 71, que os 2 ficam no México, no mesmo cemitério. Desses, teve algum que pessoalmente foi mais carismático, tu gostou mais de conhecer? Assim, comigo, tipo, o Seu Barriga eu tenho contato com ele até hoje, que é o Edgar Vivar. Eu converso com ele pelo Twitter, ele já ligou lá pra minha casa uma vez, eu andei de carro com ele no México e tudo mais. Ele, assim, é o que eu tenho mais contato, assim, mais facilidade. Mas o Carlos Villagrán, que é o Kiko, também foi muito gente boa comigo. O próprio Chespirito. Os que, assim, eu não tive muito contato foi com a Florinda Mesa, que é a Dona Florinda, e com a Maria Antonieta, que é a Chiquinha. Mas o restante... E o professor Girafales, que eu tive bem pouco contato, assim, mas também me tratou muito bem, assim. E além de conhecer os personagens, mesmo os atores, tu também conheceu um lugar muito marcante para todo mundo que conhece, assim, que acompanha os Chaves, que foi o hotel em Acapulco, onde eles fizeram aquele episódio de 3 partes, que é o Vamos a Acapulco. Como é que foi essa experiência, assim, e de onde surgiu a ideia? Bom, nessa viagem que a gente foi pro México, eu e meus 2 amigos, a gente já colocou no pacote, era ir para Acapulco, realizar o sonho de ir no hotel, que é o principal sonho, assim, de todo fã, conhecer o hotel de Acapulco, que é o episódio preferido por todo mundo, praticamente. A gente colocou isso na viagem, a gente foi primeiro para Acapulco, aí a gente pediu para ficar no mesmo quarto que eles se hospedaram, o Seu Barriga e o Chaves, o pessoal do hotel aceitou, porque a gente disse que veio do Brasil e tudo mais, e a gente, tipo, imitou todas as cenas que eles faziam nos episódios lá. Aí o pessoal lá do hotel ficava olhando com cara estranha, assim, pensando, esses caras são loucos. E tem muita procura, assim, além de vocês, o hotel já está acostumado a receber essa procura do pessoal que quer conhecer o local? Sim, a gente conheceu um funcionário do hotel, assim, eu não lembro a função dele lá, mas ele é muito gente boa quando a gente fala que veio do Brasil por causa do Chaves para ir no hotel. Aí ele conta que geralmente tem brasileiros lá e teve até uma época que o hotel colocou o pessoal lá trabalhando caracterizado como os personagens para receber melhor o povo. Aí agora eles estão até pensando em colocar uma estátua do Chespirito lá para homenagear ele. Então, Felipe, tu é fã desde pequeno, né? Cara, eu acho que assim, desde que eu me conheço por gente, eu já era fã de Chaves, assim, eu já nasci, eu acho, na frente da televisão assistindo. Como começou esse fascínio, assim, que Chaves todo mundo gosta, assim, mas a gente percebe que tu coleciona e tal, esse teu gosto, ele parece ter ido um pouco além, assim. Como é que foi essa história? Cara, nem eu, assim, sei explicar. Eu sei que eu assistia, tipo, como qualquer outro desenho, outra série, como também quando eu era criança, eu assistia Power Ranger e tudo mais, mas aí o Chaves eu continuei levando ele pra vida, eu dou risada até hoje. Eu não sei explicar, eu acho que talvez eu seja louco, assim, mas é um vício, assim. E o que te mantém até hoje tão fã ainda do seriado, que não é feito já há algum tempo, assim? Bom, é que o Chaves, nem todo mundo percebe, mas ele demonstra uma realidade presente, assim, na América Latina desde os anos 70 até os dias atuais, que é o menino pobre que mesmo sem ter o que comer, consegue se divertir, o morador que não consegue pagar o aluguel e o próprio cobrador da vila que perdoa, a mulher que mima o filho, no caso a Dona Florinda, e a solteirona, no caso a Dona Clotilde. É uma realidade, assim. Então, eu acho que por isso que também o Chaves faz sucesso até hoje. Em qualquer lugar do mundo, acho que vai ter uma vila do Chaves, né? Sim, isso é normal, porque onde houver pobreza, o Chaves vai fazer sucesso. Nos Estados Unidos, ele fez sucesso, mas não tanto, porque não é a realidade do que vive muito os Estados Unidos. Então, onde houver pobreza, eu acho que o Chaves vai continuar fazendo sentido. Então, acho que por isso também o Brasil, eu acho que eu posso estar errado, mas se tiver, por favor, me corrija. Mas o Brasil, acho que é o segundo lugar com maior exibição do Chaves, né? Depois só perdendo para o México, né? Não, atualmente eu acho que ele supera o México, assim, ele foi exibido em mais de 80 países e dublado em 30 idiomas, só que, tipo, em questão de fã e de audiência, tudo, eu acho que o Brasil superou todos, eu acho. Então, e quando aconteceu a chegada do Chaves no SBT, foi comprado só poucos episódios, se eu não tô enganado, né? Foi comprado assim, tipo, ele veio junto com um pacote de novela da Televisa. O SBT comprou e aquilo ali veio junto. E um dia o Silvio falou, não tem o que os dubladores dublarem, dubla o Chaves, então. Aí um dia, eu acho que sobrou espaço no programa do Bozo e resolveram colocar. E em pouco tempo ele fez sucesso e daí ele ganhou um horário próprio daí. Então a gente pode dizer que o Chaves fez esse sucesso todo aqui no Brasil sem querer querendo. Exatamente. Foi bem sem querer querendo mesmo. Muito legal. Outro ponto clássico do Chaves
são as musiquinhas. Eu acho que até podia agora aproveitar, botar um trechinho aqui para nostalgia. Fernando e o Bruno estão ali na produção. Poderia botar um trechinho de Se Você é Jovem Ainda. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será, a menos que o coração sustente a juventude. Aproveitando só rapidinho essa parte, a dublagem, o que tu acha da produção da dublagem feita pelo SBT? Fez jus à série, você como fã? Eu acho, eu já assisti algumas dublagens de outros países, assim, eu acho a brasileira, claro, por eu só entender a brasileira e um pouco a mexicana, mas eu acho ela melhor, assim, ela foi muito bem adaptada com os times de futebol. Quando eles citam times de futebol, eles adaptaram bem pro futebol brasileiro, e quando citam cidades e tudo mais, eu acho que ficou muito boa, assim, eu acho a melhor, assim. E, tipo, depois de um tempo, quando foi lançado esses DVDs do Chaves, essa última edição de DVDs do Chaves, assim, eles tiveram que redublar, vamos botar assim. Qual a tua opinião a respeito dessa mudança? Bom, alguns dubladores continuaram, assim, os originais, assim, mas outros tiveram que mudar porque ou faleceram ou simplesmente não quiseram dublar, então eu acho, assim, que não ficou muito bom, mas o que vale disso é que exibiram episódios inéditos, assim, que o brasileiro não conhecia, então, por esse lado, assim, foi legal. Vamos aproveitar para falar um pouquinho quem era Chespirito antes de Chaves. O que ele já fazia antes de ser esse sucesso que foi com essa série? Bom, ele era roteirista, ele escrevia mais de 24 horas de programação de duas emissoras. E aí, então, um dia ele escreveu o Chapolin Colorado e tudo, e ofereceu para vários atores interpretar, só que nenhum aceitou. Aí um dia ele mesmo resolveu interpretar, e daí começou o sucesso daí para frente. Mas ele se coloca sempre como primeiro que ele é diretor e escritor, e depois ele se coloca como ator. Então, como ele chegou ao posto de ídolo da comédia mexicana? Bom, eu acho que pela simplicidade, assim, dele, né? Como eu falei antes, ele exibiu uma coisa que vai sempre fazer sentido. Então, eu acho que isso que fez o sucesso do Chaves, eu acho. E quando ele ganhou a alcunha de Chespirito, seria algo como o Pequeno Shakespearezinho? Sim, daí adaptaram pro castelhano, que daí ficou o Pequeno Shakespeare, por ele ter apenas 1,62 de altura, 1,63. Então, quem foi que deu esse apelido para ele, assim? Foi um grande diretor mexicano, o Agustín Delgado, se eu não me engano, alguma coisa assim é o nome dele. Era um grande diretor respeitado no México. Ele chegou a trabalhar com o Chespirito, então? Agora, eu não sei dizer se ele chegou a trabalhar junto com ele. Isso eu não me recordo agora. Ah, entendo. E na época do seriado, a gente acabou ficando sabendo de notícias que teve brigas entre o pessoal do elenco, assim. Como que eles lidaram com isso, assim? Porque eles pareciam ter um bom entrosamento nas cenas. Sim, eles eram assim como uma família, assim. Eles mesmo sempre falavam isso. Só que daí houve brigas, assim, por direitos autorais e por dinheiro. Daí começou as brigas, daí teve a saída do Kiko, aí foram causando várias brigas, assim. Mas o motivo certo, assim, ninguém sabe dizer até hoje, mas eu acredito que sejam vários motivos. A gente até tem alguns personagens que foram feitos para tapar esse buraco, vamos dizer assim, da ausência de alguns atores. Pode falar um pouquinho mais sobre ele? Quando o seu Madruga saiu, aí o Chespirito chamou o Horácio Gomes, o Raul Chato Padilha para fazer o Jaiminho Carteiro, e aí, com a saída do Seu Madruga e do Kiko, já não ia ter muito sentido ficar na vila, aí resolveram criar o restaurante da Dona Florinda, por isso até o Seu Madruga nunca aparece no restaurante, o Kiko também não, porque ele já não estava no seriado. Aí também teve a Dona Neves, que era interpretada pela própria Chiquinha, que fazia a bisavó dela, mas aí perdeu um pouco da graça, assim, na minha opinião, pelo menos. Muito bem, vamos para um rápido intervalo, não sai daí, a gente vai continuar ainda falando de Chaves, tem muita coisa para falar. Esse é ao Viva Voz, suas ideias em alto e bom som. Já chegou o disco voador! Não, brincadeira, é o Viva Voz que está de volta aqui pela rádio, pela TV Univale. Essa é uma das frases clássicas do seriado Chaves. Hoje estamos conversando aqui com Felipe Raio, que está batendo um papo pra gente, um papo de fã, nós que também somos fãs do seriado Chaves, do seriado Chapolin, não é verdade, Ellison? É isso aí, Lucas. Então, a gente aqui no Brasil, a gente conhece mais por Chaves e Chapolin. Mas, além disso, quais são os outros trabalhos feitos pelo Bolaños? Bom, tem o clube, aqui no Brasil ficou conhecido como Clube do Chaves, mas no México é o programa Chespirito, que aí tem o Chaparrão Bonaparte, tem o Chompiras, tem o Dom Caveira,
Tem o Dr. Chapatin, que esses ainda foram exibidos no Brasil. Ele tem vários, assim, personagens, assim, mas os mais famosos desse programa são esses aí mesmo. Então, tu tinha até comentado desse filme ali, o Chanfle. Ele chegou a passar aqui no Brasil? Ele chegou a ser dublado em português? Não, na verdade, não chegou a ser dublado, mas tem uma coisa bem legal tipo, meio que a história do filme, é que o Chespirito sempre se considerou fã do Pelé. E um dia eles estavam gravando no México, aí ele falaram pra ele, Chespirito, tem uma ligação pra ti aqui do Brasil. Aí ele perguntou, quem é? Aí falaram, é o Pelé. Aí ele foi lá, falou com o Pelé no telefone, o Pelé estava chamando ele para fazer um filme com o Chaves. Só que aí ele não aceitou porque ele disse que o Chaves foi feito para ficar na televisão pequena e como ele tinha muita ruga, ele já era velho, ele falou que não ia ficar bom numa telona de cinema. Aí então ele não aceitou o pedido e mais para frente ele até fez o próprio filme dele. Então, será que por isso que naquele episódio do cinema eles falam que vão ver o filme do Pelé? Sim, é exatamente por isso. No México, eles falavam, vamos ver o Chanfle, que é esse filme que eu tenho aqui. Só que daí na adaptação brasileira ficou, vamos ver o filme do Pelé, que foi gravado junto com os Trapalhões aí. Até ficou uma situação meio engraçada, porque se tu pesquisar no Google filme do Pelé, aparece um filme da época do porno chanchado que o Pelé fez, assim. Aí aqui a piada acabou tendo outra tonalidade, né? Então, essa é só um dos casos de adaptações que foram feitas pela dublagem. Outros que a gente pode citar são as músicas, como o Lucas já tinha comentado, e também as aulas de história mesmo. Sim. Como é que era na dublagem original da mexicana? Bom, eles citavam as cidades mexicanas, citavam tipo, quem descobriu o México, aí aqui adaptaram para quem descobriu o Brasil. Tem algumas até que ficou como no original mesmo, mas a grande maioria foi adaptado mesmo. Até falando da época, o Elson falou da escola, vou mostrar aqui para a TV rapidinho um desenho que eu fiz, que eu aprendi a fazer com o Chaves. Você pode fazer um porquinho usando letras, deixa eu mostrar aqui. Para mim isso é um porquinho. Isso sempre será um porquinho, na verdade, graças ao Chaves. Para quem não está situando, procura lá no Google, quem está na rádio, Chaves porquinho, vocês vão entender. Quem está na TV, confere mais uma vez aqui. E isso é um assunto sobre higiene, né? Uhum. Isso aí é um porco. Então, tu sabes como é que foi feita a escolha dos atores mesmo? Porque pelo que a gente pesquisou, alguns meio que já se conheciam assim antes dos Chaves e Chapolin. Sim, o professor Girafales e o professor Girafales, ele era locutor de rádio também, ele foi chamado pelo Chespirito. O próprio Edgar Vivar, ele estava estudando medicina, então um dia ele foi chamado para fazer um comercial na televisão e depois o Chespirito falaram sobre o Edgar Vivar para ele chamou ele para trabalhar com ele e assim foi indo, ele foi chamando um e outro. Aí daí tem o próprio Horácio Gomes, que é o Godines, que é o irmão dele. Aí foi mais fácil para ele chamar ele. Aproveitando esses 30 anos de exibição de Chaves no SBT, né, que foi quem trouxe, que muita gente, eu acho que todos os brasileiros conheceram graças ao SBT, que tem a principal concessão, né, uma concessão até mais forte do que DTV a cabo. O SBT tem boa parte dos direitos e a lenda dos episódios esquecidos, episódios que o SBT manteve em gaveta. Tu acha que isso é real? Sim, os episódios perdidos, que agora o SBT começou a exibir de uns 2 anos para cá, são vários, assim. O SBT inventou que teve uma enchente no SBT, que perdeu todos os episódios e tudo mais. Aí agora eles depois de tanto abaixo-assinado na internet, tanta manifestação dos fãs, do fã-clube, então resolveram exibir. Não exibiram todos ainda, eu acredito que estejam muito mais. Mas ainda tem que depender do SBT ainda. Existem episódios que não chegaram a ser dublados, ficaram só na versão original? Sim, tem, porque na verdade, contando Chaves e Chapolin, foram gravados mais de 1000 episódios. Eu acredito que deve ter, assim, eu acredito que tem dublado uns 600 episódios, eu acredito. O restante eu acho que ainda falta dublar. Então, só uma curiosidade nossa, enquanto produção e também para os nossos fãs que estão ouvindo em casa, tu sabe dizer se existe um primeiro episódio e um último episódio do Chaves? Bom, o primeiro, se eu não me engano, foi o Homem Roupa Velha, quando o Chaves se tornou um programa independente. E depois o último, eu sei que eles falam que foi um episódio na escolinha, só que não foi gravado como o último. Depois que foi gravado, o Roberto simplesmente disse, a gente vai encerrar porque a Televisa não quer mais, eles querem se focar em novelas, e aí não foi o último episódio. Tu acha que, falando da Televisa, a gente lembra que a produção é uma produção boa e simples. O estúdio ali de gravação parece um lugar bem simples, não foi feito um investimento tão grande pro projeto. Tu acha que a Televisa não acreditava muito na ideia?
Bom, é porque eles deram, acho que se eu não me engano, eles deram um valor máximo para o Chespirito investir no programa dele. Então ele não tinha muito o que fazer. Aí ele teve que trabalhar com o que ele podia. E acabou acabou sendo o sucesso que foi, mesmo com pouco. Então, tu acha que essa simplicidade, ela ajuda a tornar o seriado único? Sim, porque hoje em dia os seriados têm toda a tecnologia, tem tudo, e o Chaves tinha até uma tecnologia do chroma key, mas era uma coisa bem baixa, e fez sucesso. Então, não tem, eu acho que isso de ter tecnologia ou não, se a série for boa, não influencia muito. Então, já aproveitando esse gancho, falando da simplicidade e tal, que mesmo assim fez sucesso, na sua opinião, o que tem de mágico no trabalho do Chespirito? Cara, eu acho que é isso, a simplicidade, por ele fazer uma coisa diferente, é um humor puro, um humor de circo, não tem apelação, não tem palavrões, ao contrário das séries atuais que... claro, o Chaves tem uma violência mais leve, tudo mais, só que é um programa leve, assim, que tu pode assistir sendo criança ou sendo um velho, como ele até diz na música dele, se você é jovem ainda e tudo mais. Muito bem, e outra coisa legal, eu queria saber como que tá os pessoas, já que tu tem contato ainda, chega a ter contato com eles, como que estão eles hoje, os atores, o que eles estão fazendo? Bom, o Chespirito, ele é casado com a dona Florinda, né, eles vivem em Cancún, ele tem alguns problemas de saúde, evita muito sair de casa, mas ele está estável dentro do possível, assim, porque ele fumou muito tempo e tal, aí ele tem problema dos pulmões e é isso aí. O Carlos Villagrán tá muito bem, que é o Kiko. Ele até agora é embaixador de Porto Alegre na Copa do Mundo. Ele vai vir para cá agora mês que vem. A Maria Antonieta, que é a Chiquinha, também está bem de saúde. Ela viaja muito. O Edgar Vivar também está gravando novelas e filmes, que é o Seu Barriga, também está muito bem. E o professor Girafales, ele vive em Puerto Vallarta, no México. E ele atualmente não tem feito nada, assim. Ele só fica em casa. Eu acredito que seja isso mesmo. Olá, boa tarde. A produção do Viva Voz recebeu uma pergunta do nosso amigo Rafael Paiva. Felipe, o Rafael gostaria de saber de você como que começou o teu gosto pelo trabalho de Roberto Bolanos, em especial pelo programa do Garoto do Barril. Valeu. Bom, como eu disse antes, assim, foi tudo por acaso, assim, quando eu era criança, meu avô me buscava na escola, eu ia pra frente da televisão almoçando, vendo Chaves, e foi indo, eu fui crescendo, e o pessoal falava, isso é coisa de criança, e daqui a pouco tu vai deixar de gostar, e eu continuei, eu acho engraçado até hoje, e é isso, assim, não tem muita explicação. Cara, na sua opinião, qual que são os episódios mais marcantes, assim, do Chaves e Chapolin? Bom, assim, eu gosto do Chaves, eu gosto do episódio de Acapulco e também gosto de um episódio que é que eles estão reformando a vila, que eles brincam de gesseiro e tudo mais. Para mim são esses. E do Chapolin, eu gosto bastante do Não Sem Rugue, Couro Velho, que eu te quero para Tambor, que é um criminoso que fugiu da cadeia e tudo mais. E também da Bruxa Baratuxa. Pra mim, assim, são os que eu considero os melhores, assim. Tem um carinho por algum personagem? Eu até queria botar essa pergunta pro Ellison aqui, que também é fã. E já aproveitando de eu dizer, eu sou fã do Seu Madruga. Eu acho um personagem muito bom, retrata muito o Brasil no seu jeito. Eu sou realmente fã do Seu Madruga. Ellison e Felipe, tem algum personagem especial pra vocês? Seu Madruga, sem dúvida. Olha, eu gosto bastante do Seu Barriga, porque ele sempre é feito de gato e sapato, vamos botar assim, pelos Chaves, mas ele nunca perde esse bom humor, assim, ele sempre tem o carinho pelo menino do 8, assim. Sim, então, isso eu acho bem legal, assim, acho que retrata um pouco também da realidade, assim, né? Sim, e o próprio Edgar Vivar é exatamente como o Seu Barriga na vida real, ele tem um coração tão grande que não cabe na barriga e desce no peito e desce pra barriga. Então, pode ir. Então, tem alguma publicação, alguma coisa do tipo que mostra um pouco do que foram os bastidores da produção? Bom, assim, na internet tem algumas fotos, assim, tem alguma coisa, assim, até na internet, eu acho que se procurar bem, deve ter alguma coisa explicando, sim. Então, o que tu pode dizer do estado de saúde do Bolanos? Que saiu recentemente na mídia uma notícia de que ele estava muito mal de saúde e tal, estava quase morrendo, assim. Mas tu que tem um contato um pouco maior, tu pode explicar para o nosso ouvinte qual é a condição do Bolanos? Bom, ele tá mal. Na idade dele, assim, eu acho que não tem como tá bem, assim, com os problemas que ele tem no pulmão, ele já não anda mais e tudo mais. Mas ele tá, dentro do possível, ele tá bem, assim. Só que ele já não pode sair de casa, não... A única coisa que ele faz, que é o que ele tem mais paixão, ele fica escrevendo. Ele está escrevendo agora, terminando um livro que se chama Adeus, Amigo, que ele fala sobre o futebol. E além disso, ele ainda é roteirista da Televisa?
Não sei atualmente se ele ainda trabalha para televisão, mas ele escreve roteiros de peças teatrais e ele tem muito roteiro lá que ele escreve. Tem algumas curiosidades aqui. Eu estava conversando com o filho de um dos locutores aqui da Rádio Univale, Roberto Vieira, e ele fez a seguinte pergunta: por que na versão de desenho animado a Chiquinha não aparece? Bom, isso é por questões de direitos autorais. Teve uma briga judicial entre a Maria Antonieta, que interpreta a Chiquinha, e o Chespirito. Então, não teve o acordo, aí não sei qual foi a causa certa disso, mas aí então ela não liberou o personagem para estar no desenho animado. Aí meio que colocaram a Pops para fazer... A Pops e o Nhonho faz mais ou menos a Chiquinha um pouco cada um, assim. Muito bem, Felipe, o nosso tempo está quase acabando, mas antes eu queria só que você passasse o contato aí do fã-clube para quem quiser conhecer, ou também, quem sabe, fazer parte do fã-clube. Bom, o site do fã-clube agora, eu dei uma olhada antes de sair de casa, eu acho que ele está fora do ar, mas aí tem o Facebook, que é só procurar lá, Fã-clube Chespirito Brasil, e lá dá para ficar por dentro das notícias, quando vai acontecer evento, quando os atores vêm para o Brasil, e conhecer outros fãs também. Então ficamos por aqui no Viva Voz, o nosso tempo já está acabando, a gente vai ouvir mais uma música para dar esse sentimento de nostalgia, a gente fica aqui com a música. Se você é jovem ainda, que bonita a sua roupa, esse é o Viva Voz. Que roupinha muito louca, nela tudo remendado, não vale nem um centavo, mas agrada quem olhar. Eu sou famoso Chaves, todos dizem que minha roupa é remendada, e faço tremer as bases com as minhas peraltices preparadas.